noite, Érica. Boa noite, Franci. Oi, Rafael. Oi, Luciana. Tudo bom? Gratidão, Érica. Oi, Vê. Ih, cadê a França? A França estava aqui. Peraí. França. Oi, Oi, Franci. Tudo bom? tudo Boa ótimo. noite. Boa noite, minha querida. Muito Boa bom noite, tê-la aqui. pessoal. Olha, França, a gente sempre dá um tempinho para o pessoal entrando, a gente dá uns 3 ou 4 minutinhos, tá? Aí a gente Sim, começa, entendeu? Como é que tá as tudo bem. coisas aí, ó, para você na quarentena? Nossa, tá difícil, hein? Tá super difícil, ficar longe de casa, com toda a questão que está acontecendo na minha região, no Alto Rio Negro, com a pandemia, com a chegada nas comunidades indígenas, e essa preocupação muito grande, né? De que forma posso contribuir, de que forma posso ajudar. E por Uhum. estar longe também, você não tem como ajudar, né? Estar na linha de frente junto com o movimento indígena, mas mesmo assim à distância, a gente consegue ajudar os parentes na organização, na mobilização de algumas campanhas, né? Uhum, uhum. Não, imagino, né? Porque eu também fico muito preocupada à distância com a minha irmã, né, que mora nos Estados Unidos. E lá ela tá vendo, além dessa coisa do Covid, outras questões. Lá apareceu ataque de vespa, terremoto, previsão de tornado. Aí teve os protestos. Então, assim, eu fico aqui com o coração na mão toda vez que eu vejo uma ligação da minha irmã. Então, eu imagino que a gente fica numa situação parecida, né, França? Porque assim, a gente Isso está é distante dos muito. nossos amados, mas não pode fazer muita coisa, né, de longe. Exatamente. Então, além de ficar longe, as perdas que a gente tem, né? Acho que a gente tem perdido vários sábios, várias mestras, sabe, conhecedores, e é uma perda coletiva que a gente acaba sentindo porque a gente conhece as pessoas. Você que trabalha no movimento indígena tem uma relação, sabe, com os 23 povos do Rio Negro, então uma perda é uma perda coletiva. Então, às vezes isso acaba afetando um pouco a gente, o nosso emocional também, então. Uhum. Mas mesmo assim, eu sempre digo, precisamos ficar fortes, sabe? Para poder dar suporte aos nossos parentes. É verdade. Aí é difícil, né? E aí aqui no Rio, França, você está morando perto do museu? Eu moro aqui em Santa Teresa com uma amiga minha que Ah, trabalha também com o Rio Negro, que já tem uma relação com o Rio Negro, então ela acaba sendo uma mãe aqui para mim, sabe assim, conhece um pouco da minha realidade, conhece a minha casa, conhece meus pais, então a que gente massa. chora, a gente ri, então isso tem me Ah, que feito massa. muito bem, assim. Não, Isso. e Santa Teresa é E, um e bairro uma, bem e uma acolhedor, né? rede. Sim, sim. E eu sempre digo, né, parece que a gente mora na floresta, sabe? Porque eu tenho um pouquinho de árvores, é uma outra sensação muito boa de morar aqui. Eu gosto muito de tomar café no Raízes do Brasil. Se você já ouviu falar em Santa Teresa, um restaurante que faz parte do movimento de pequenos agricultores aqui no Rio. Ah, eu acho que eu já sei, acho que já É, sei. eu adoro Já lá. sei onde é. É, Já fui aí com um professor meu. meu namorado adora ir tomar café lá também. Aí às vezes a gente vai. Né? Quando na pandemia nós não fomos, né? Mas a gente adora ir tomar café lá. É uma delícia, tem umas geleias assim fantásticas e a gente compra os produtos lá também, né?
Tem uma lojinha de produtos naturais também muito Ah, boa. não, é muito bom, muito É muito bom. bom. Ah, ó, tô fazendo aqui a propaganda, gente, mas ó, super vale a pena. Quem curte Ah, produtos com naturais, certeza, vale com super a pena. E certeza. ainda vai estar ajudando muito o pessoal que trabalha muito sério com pequenos agricultores no Rio de Janeiro. Então, assim, vale 100% a pena. Gente, acho que a gente já pode já começar, deu um tempinho. Vou me apresentar formalmente, para quem não me conhece ainda. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Patrícia Silva. Eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. IFIX é Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Eu trabalho diretamente com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. E estou aqui para apresentar mais uma live da nossa série Bate-Papo. O objetivo dessa série é sempre trazer discussões, temas interessantes para a sociedade, para a comunidade acadêmica como um todo, temas relevantes. E para isso a gente traz sempre novos convidados, né? A convidada de hoje é a Franci Baniwa, falei certo, né? Baniwa. 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 Franci Baniwa, que é doutoranda em Antropologia Social do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional. E é líder comunitária, né, do movimento indígena. Franci, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui hoje. Fiquei muito satisfeita com o seu aceite, fiquei satisfeita e honrada, que é a primeira vez que eu converso assim, diretamente com uma mulher indígena sobre um assunto que é tão importante. Eu, como mulher negra, estou conversando com uma mulher indígena. Então, assim, para mim é uma honra fantástica de ter aqui hoje. Ai, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? Acho que a gente precisa desses momentos de socialização, de compartilhar, partilhar o nosso conhecimento. Acho que é um momento que a gente está, um momento tão difícil para todo mundo, então acho que esses laços, essas conversas vai acabar, sabe, estreitando um laço de uma rede, uma teia de conhecimentos que a gente precisa se fortalecer. Então, eu que agradeço pelo convite. Bom, assim, eu que sou muito curiosa para entender, né, a realidade da mulher indígena na universidade. Eu acredito, vou aprender hoje contigo, mas eu acredito que alguns pontos podem até serem parecidos com a cotidiano de uma mulher negra na universidade, mas eu acredito que a gente tenha diferenças também. Eu estou aqui e espero que outras pessoas também estejam para conhecer essas diferenças e a gente construir uma rede, né, como você bem falou. Franci, queria saber como é que foi essa trajetória na sua comunidade. Porque você me falou que você é de Assunção do Issanã. Issanã. Isso, no Amazonas. Fala pra gente como é essa comunidade, como é que foi. Você nasceu e cresceu lá. Fala pra gente um pouquinho, por favor. Então, eu sou a Franci, né? Sou indígena do povo Baniwa, do município de Real da Cachoeira, que fica no noroeste amazônico. É da terra indígena Alto Rio Negro, onde moram 23 povos diferentes, 4 troncos linguísticos, né? E São Gabriel da Cachoeira, como alguns sabem, é o município mais indígena do Brasil, onde há uma diversidade, uma pluralidade de culturas, de línguas, de rituais, de crenças. E eu nasci numa comunidade indígena, na região do Içana, que é onde moram os Baniwas, mais de 96 comunidades Baniwa, e são mais de 6 mil indígenas, né, que são Baniwa. Então, é uma dessas comunidades indígenas eu nasci, que é Assunção do Içana. De São Gabriel fica de Rabetinha, que é um motor pequeno, é 1 dia e meio. No segundo dia você chega na minha comunidade. 1 dia e meio E de de barco? motor Rabetinha é barco? isso. E de motor potente, que seria a voadeira, né? Motor 40 é 7, 8 horas de viagem. Então você chega na comunidade. E se for para remate, antigamente nossos pais, avós remavam, né? Não tinha nenhum motor e nenhuma condição para comprar, então eles remavam. Então era semanas e semanas de viagem, né? Então muita coisa mudou para hoje. Uhum. E nasci, cresci nessa comunidade. Meu pai é Baniwa, minha mãe também.
Meu pai é falante de Baniwa, minha mãe é Baniwa, mas falante de língua geral. Uhum. E assim, a minha vida toda foi nessa comunidade, cresci. Tenho uma relação muito diferente, porque é uma comunidade sítio, a gente sempre morou e cresceu numa comunidade indígena, então você aprende a fazer desde sempre coisas como trabalhar na roça, pescar, caçar, coletar frutas no mato, e além de você estudar, né? Então, é uma realidade totalmente diferente, porque você está numa comunidade, você tem uma escola, então você vai estudar, no outro período você vai para a roça, você ajuda a sua mãe na roça a fazer farinha, essas coisas. Fiz o ensino fundamental e ensino médio numa escola indígena, tendo professores indígenas, e é uma realidade muito diferente, porque você aprende o conhecimento ocidental, que é história, geografia, outras áreas, mas também você faz uma pesquisa sobre a sua própria realidade, né? Onde eram os lugares sagrados, os nomes dos rios, os nomes dos igarapés. Então, os professores tentavam conciliar dois conhecimentos, o ocidental e o nosso. Então, e era muito válido, porque você aprendia coisas que você não fazia ideia, e como isso era importante para os alunos, para os pais, para a comunidade como toda, porque a ideia era assim, uma educação diferenciada, sim, é uma educação diferenciada, que valoriza o nosso conhecimento, mas também que valoriza o outro conhecimento, que é ocidental, que a gente um dia vamos precisar. Então, a gente tem um conhecimento desde sempre, um conhecimento muito duplo, um conhecimento riquíssimo sobre as informações. Só a gente não sabia que um dia a gente chegaria em tal cidades, que um dia a gente aprendeu na escola que tem São Paulo, que tem Brasília, Rio de Janeiro. A gente sabe disso, mas a gente não sabe se um dia a gente estaria aqui. Então, ser indígena, ser uma mulher indígena, a gente carrega uma bagagem muito grande, porque você participa dos rituais, você passa pelo ritual de iniciação feminina que eu passei, que todas as mulheres passam. Você aprende a fazer várias coisas, sabe? Então, você é preparada para ser mulher indígena, você é preparada para ser acadêmica também. Então, trabalhei por muito tempo, assim, ajudando na roça, ralando mandioca no ralo. Então, eu sei fazer tudo, entendeu? É um conhecimento que eu me orgulho a falar, porque os meus pais são agricultores, minha mãe meu pai é artesão, então, para eu estar aqui foi um incentivo muito da minha finada avó, do meu finado avô, que hoje já não estão. Mas é muito mais pelos meus pais, pelo incentivo de dizer, não, você consegue. Uhum. Então, Alto Rio Negro fica muito longe, que a gente não tem como sair, sabe? Porque a gente está num território muito distante da capital, às vezes a gente não tem condição. Por mais que você tenha um sonho de querer ser alguém, um dia, às vezes a própria coisa não te possibilita, sabe? A sua condição. Condição. E Trans, rapidinho, só para eu me localizar aqui, a gente conversou, né, que eu estive em Manaus um tempo, daí eu perguntei se a sua comunidade era perto, você falou, não, é muito longe. Então, assim, se eu quisesse na sua comunidade, eu ia pegar em Manaus um ônibus até São Gabriel da Cachoeira. É isso? então, é o seguinte, assim, vamos vir assim de Sana descendo para Manaus. De Assunção são 2 dias para São Gabriel, que é o município. De São Gabriel tem duas opções: o voo, que é pelo avião, e pelo barco, não. Então seria duas possibilidades: fluvial e aéreo. Não temos estradas, então são Uhum. dois transportes, diríamos, né? Entendi, entendi. Então, assim, se eu saindo do Rio, eu tenho que ir a Manaus e Assunção. De Manaus pegar um barco ou então um avião para chegar em São Gabriel. Ah, cheguei em São Gabriel. Ah, sim. Nossa, Isso. realmente, é bem longe. É. Olha só, e como é que foi estudar, fazer educação básica lá na sua comunidade? Assim, o colégio, assim, ensino En- fundamental, ensino médio, como é que foi para você? Quanto tempo que en- durou esses anos de escola? Tá, então, assim, a região do Alto Rio Negro teve um contato
já uma longa data com os missionários, né? Então, Alto Rio Negro é como se fosse uma árvore, uns galhos de árvores. Tem o Alto Rio Negro, onde moram os Barés, tem o Rio Içana, onde moram os Baniwa, tem o Valpezzi, que é onde moram os tucanos, Dessano, Piratapuia, Cubeu, o Anano, Tuiuca, moram no Tiquié e Valpés. E, assim, teve pontos estratégicos. Cucuí, Assunção do Içana, Paricachoeira e Auareté são pontos onde teve internatos. Então, nesses onde teve internato, naquela época, teve escolas, né, de ensino fundamental, que era ensino primário e fundamental antigamente, né? E na minha comunidade teve internato, tem uma presença de freiras salesianas. Então, assim, em Assunção, mas ao longo de outras comunidades não tem. Então, outras comunidades, outros alunos vinham de outras comunidades distantes para ficar em Assunção e poder estudar. Então, Assunção se tornou, para os Baniwa, se tornou um ponto estratégico para estudar. Então, assim, tiveram que deixar os pais na comunidade e morar numa comunidade para poder ter estudo e, pelo menos, ter ensino fundamental e ensino médio, né? Uhum, uhum. E antigamente só tinha até ensino fundamental e não tinha ensino médio. Em 2004, você teve uma luta grande do movimento indígena da FOIRN para implantar o ensino médio, né? Foi anos e anos de luta e finalmente em 2004 foi implantado ensino médio nesses mesmos pontos estratégicos, né? Aí ao longo disso teve uma luta para que se criasse salas de extensões, né? Para outras comunidades, porque isso facilitaria também o acesso de outros alunos que estão lá no Alto Içana, Ayari, poder ter um acesso a... E ao longo dos anos, pela luta, né, a gente conseguiu, né, através do movimento indígena também. Então, assim, sempre tivemos professores indígenas, acho que todo Alto Rio Negro sempre teve professores indígenas, falantes de línguas, né, sabe? Que te dá uma... Fala em português, mas se você não entender, eles traduzem para a língua, você entende melhor. Mas a gente aprende a escrever português e a falar também, mas ao mesmo tempo você aprende na sua língua e você tem que aprender a escrever também. Então, se tornou uma escola bilíngue, né? Apesar de ter várias coisas que não são implementadas, que a gente sabe que existem leis, mas não são postas em prática, né? Não há uma prática do que está escrito, né? Então, isso é um desafio até hoje sobre a educação indígena, assim, diferenciada. E, assim, teve uma formação muito boa, assim, de pessoas estudando, uma delas sou eu, a gente concluiu em 2007, ensino médio. E depois que eu terminei o ensino médio, fui professora, né? Como não tinha pessoas, normalmente a gente tinha pessoas que já ia para a sala, porque não tínhamos pessoas capacitadas para estarem na sala de aula. Então, acabei indo para ser professora na minha comunidade, e isso é uma conquista também, né? Porque a gente é aluno e depois, no outro momento, a gente se torna professoras, né? Nas Muito nossas bacana. próprias comunidades. Isso. E em 2011, através de um curso de formação, que foi o PAFOC, que era o curso de formação para professores, e eu consegui fazer sociologia, licenciatura em sociologia pela UFAM. E concluí em 2016, assim, a Aí você graduação, foi para né? Manaus pela primeira vez para morar. Não, não, isso aconteceu em São Gabriel mesmo. Ah, foi em São. O Ah, polo da tem um UFAM campus. foi em São Gabriel. Ah, tem um campus em São É, Gabriel. isso, isso, E aí você lá na UFAM você fez a licenciatura em sociologia. isso. Uhum. Como é que Licenciatura em foi? sociologia. Aí já começou uma transição, né, o Franci, para o ingresso na universidade. Como é que você percebeu assim, você na universidade? Que acho que é a primeira vez que você saiu da comunidade, né, para empreender outra Sim, coisa. sim. É.
Foi um grande desafio. Acho que sempre a gente. Parece que o desafio sempre faz parte da gente, assim, porque acho que até muito mais pela questão do território, né? A questão da logística é muito longe para você descer. Tem várias pessoas que são semanas de viagem para chegar em São Gabriel. Então, você era professora no semestre, mas em julho você era aluno, porque você estava na sala de aula, se capacitando, buscando mais informações até para um aprendizado seu para melhorar na sala de aula com seus alunos. Então, isso você, apesar dos desafios, que a gente não tinha casa na cidade, mas você dava um jeito de ficar e concluir o estudo, já tendo filho, já tendo, então várias pessoas já com filhos, sabe, marido, mulher. Então, assim, o curso de formação do PAFO, da UFAM, no Polo, para a gente em São Gabriel, era o momento que todos os professores estavam em formação. Então, ou deixava seus filhos na comunidade para ir em São Gabriel receber essa formação e retornavam, assim, terminavam um dia, no outro dia você estava embarcando na sua canoa para retornar para a comunidade, porque ia começar as aulas lá na sua comunidade. Então, a gente não parava, né? A gente nunca teve férias, né, durante essa formação. Ah, E, ao mesmo tempo, você cresce no aprendizado, né? Porque tivemos professores incríveis, assim, no meu caso de sociologia, professores, assim, que estiveram, assim, fizeram o máximo para... muito bom. O Franci, aí a vinda para cá, porque aí realmente foi uma mudança radical, né? Não, acho que assim, completando ainda do que eu estava falando, porque quando eu entrei em 2011 para fazer licenciatura em Sociologia, 2014 teve uma Assembleia Legislativa das Mulheres, que é o Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro, que está dentro da Federação da Organização Indígena do Rio Negro, que é a FOIRN. E no final de 2013 teve uma assembleia muito grande com os 23 povos do Rio Negro, sendo mulheres, né? Que fazem parte das associações de mulheres, e na qual fui eleita para ficar na coordenação. Então, tive que sair da comunidade, deixar de ser professora e se tornar uma militante do movimento indígena. E aí tive que sair da comunidade e me mudar para a cidade. Ah, Sendo que eu então, já. antes de você É, vir para o Rio, você já experienciou viver em cidade. sim, sim, na cidade. E onde eu trabalhei por 3 anos, né, de 2014 a 2016. E na qual eu trabalhei assim no Alto Rio Negro como um todo. É, a gente trabalha com questão da saúde, educação, a gente faz oficina, palestras, assim, dependendo da demanda das mulheres. Então, a gente fez um trabalho incrível junto com a FOIRN, que é a instituição que é uma federação representativa dos 23 povos. Tive a oportunidade de conhecer 750 comunidades, né, do Alto Rio Negro. Nem todas, mas acho que 600 eu consegui, mas faltou mais ainda. E porque a gente viajava muito, né? FOIRN tem um papel fundamental nessa questão política de articulações, de levar oficinas, seminários, para as regionais, né? Que são rios. E E mesmo assim eu estava nessa coisa sempre estava nessa coisa, estudar e trabalhar. Eu estava no movimento indígena, mas eu estava fazendo graduação. Já não era professora, mas eu estava no movimento indígena já, então sempre foi uma correria, assim. Uhum. E no final de 2016 teve a eleição eletiva já para a escolha de outras coordenadoras, né? E na qual as mulheres não queriam que eu saísse, como a gente estava fazendo um trabalho, e eu já tinha feito a prova
para o museu, porque eu já tinha um sonho em mente que eu queria fazer mestrado, eu queria dar continuidade. E eu soube do resultado que eu tinha passado, assim, foi um susto enorme, porque até então eu estava preparada, mas acho que era muito em pensamento, em sonhos, mas assim, quando foi uma coisa real, isso me deu um susto, porque eu teria que deixar meus pais, eu teria que deixar meus dois filhos, que eu sou mãe de dois crias, né? E isso me deu uma insegurança, porque eu já estava separada já, e isso me deu uma insegurança muito, muito grande, assim. Será que eu estou preparada para deixar meus filhos? Assim, será que eu estou preparada para deixar meus pais? Será que eu estou preparada para deixar as mulheres do Rio Negro? Será que eu continuo trabalhando com elas ou eu vou em busca de mais conhecimento e retornar para ajudar melhor elas, porque eu já vou ter mais formação? E na qual, assim, falei para elas que eu precisava sair, não porque eu estava deixando elas de lado, mas que eu estava saindo por elas, por mim, pela minha família, em busca de mais conhecimento, porque como mulher, eu vi que a gente precisava, trabalhando por 3 anos com elas, eu vi que a gente precisava de alguém, sabe, com mais conhecimento e retornar e dar esse suporte, assim, porque acho que a gente, estando mais empoderada, tendo mais coisas na bagagem, a gente se torna muito mais forte. Então, acho que elas, ao mesmo tempo, me encorajaram e disseram: Fran, vai, mas volta, sabe? A gente vai estar aqui te esperando, a gente vai estar aqui torcendo por você e vai dar tudo certo. E apesar do medo, assim, do medo muito grande porque eu não conhecia Rio de Janeiro, eu não fazia a mínima ideia de o que estava me esperando, eu não conhecia ninguém, caí de paraquedas. E, assim, várias pessoas me incentivaram, assim, do movimento indígena, me encorajaram, principalmente as mulheres, que me deram esse empurrão, vai dar tudo certo. E eu sempre Sempre as brincava com mulheres, né, elas, né? Fran? Sim, exatamente. Sempre as mulheres, E é. além da minha família, do meu pai, que me deu maior segurança, acho que eu sempre digo que meu pai é tudo na minha vida. Meu pai é meu filósofo, meu antropólogo, meu sociólogo e um grande pensador, sabe assim? Ele é benzedor, então ele tem outro conhecimento sobre as narrativas. Então, acho que isso me deu força de encarar essa realidade, de vir para o Rio. E lógico que assim, não é um ganho individual, é um ganho coletivo, porque fui a primeira pessoa do Alto Rio Negro a estar no Museu Nacional. E dos 23 povos, eu, assim, me sinto representando, né, os 23 povos, porque ainda não tinha ninguém, né, do Alto Rio Negro. E 2017, 2018, passou uma parente, né, Dessana, que é do Alto Rio Negro. Então, nós somos duas agora do Alto Rio Negro. Então, isso, Ah, apesar de sermos duas, a gente se sente vitoriosa, porque a gente está representando, seja mulher, seja homem, seja mãe, é, e a gente, sabe, ganhou isso, assim, porque acho que a gente não representa um povo, a gente representa os 23 povos que moram na mesma terra indígena que a gente, porque a gente sabe da situação e a gente sabe dos desafios que a gente tem, né? O nosso município tem também. gente, olha, só para esclarecer, para quem não sabe, que tanto o Fran como eu estamos direto falando em museu. Museu é o Museu Nacional da UFRJ. É uma unidade que fica em São Cristóvão, uma unidade histórica, né, que vocês provavelmente viram nas notícias, que teve um incêndio, infelizmente, e lá abrigam vários programas de pós-graduação. Um deles é o programa de pós-graduação e antropologia social, o qual a Fran é vinculada, é aluna de doutorado lá. É um programa nota 7 da Cartas Excelência, é o orgulho de todos nós da UFRJ. E aí, Fran, conta-se pra gente como é que foi a adaptação aqui no Rio, né? Porque eu imagino que tenha sido um impacto, né? Você está saindo de uma comunidade, uma cidade pequena, para uma das maiores metrópoles da América Latina, né? Então, assim, deve ter sido um choque.
Sim, acho que isso foi o mais desafiador, assim, de chegar num lugar e você ver uma diferença muito grande da sua comunidade para a cidade de São Gabriel e para o Rio de Janeiro. Então, eu sou muito acostumada em questão da coletividade, porque acho que numa comunidade indígena todo mundo é parente, você conhece, são suas tias, são seus primos, são seus cunhados, todos parentes, mesmo que seja de clãs diferentes, mas todos são parentes, todo mundo conhece todo mundo. Então, quando cheguei no Rio, eu não conhecia ninguém, nem o porteiro assim do prédio. Então, isso foi um impacto muito grande, porque eu senti muita falta da coletividade, assim, eu me senti desamparada em um momento, porque até então não conhecia ninguém. Eu cheguei aqui em fevereiro, 9 de fevereiro de 2017. Só saí para ir para o Museu Nacional dia 5 de março. Então, passei o carnaval aqui sem saber que era carnaval. E, mas aos poucos fui me familiarizando com o pessoal do museu. Porque acho que em 2017 entrou mais pessoas de outros estados. Então, a gente estava numa mesma situação, a gente estava longe de casa, e isso fez com que a gente fosse muito unido. Então, isso me fez me sentir em casa, me sentir acolhida pelos professores, pelas professoras, né, pela Bruna Franqueto. Todos os professores do museu me receberam de braços abertos, assim, todos os meus colegas de 2017 foram uma família muito grande para mim. Isso me deu uma segurança muito forte, porque eu me senti acolhida, não me senti mais sozinha. Então, acho que, e ao longo dessas relações de amizade, eu fui conhecendo pessoas assim da PUC, que se tornaram mais família ainda. Eu acho que, além do mais, sabe, se tornaram meus melhores amigos, amigas, né, também, né? Então, acho que isso me possibilitou uma segurança muito grande. Eu sempre digo para os meus pais assim, que eu tenho uma família aqui e eu sinto, eu adotei essas pessoas como família, porque para a gente tem essa coisa da relação muito verdadeira, assim, da questão do parentesco, da familiaridade. Então, acho que eu fui muito bem recebida no Rio. E fui muito bem acolhida, né? A gente sabe que aqui é um lugar indígena, é uma terra indígena dos parentes, apesar de ser apagado, né? A gente sabe que aqui é um território indígena. Eu me sinto acolhida por isso, porque eu sei que tem vários lugares sagrados que eu sinto, que eu sei que através da narrativa a gente conhece esses lugares. E isso também te dá uma energia, uma força, né? Da ancestralidade do território, de você se sentir em casa, acolhida pelos outros seres que não são vistos, né, que são invisíveis, mas que você sabe da existência desses outros seres. E olhar Lagoa do Leite, né, que é a Baía de Guanabara, você conversa, né, você se sente acolhida por isso também, porque faz parte de uma realidade sua, né, como indígena. E principalmente como mulher, né, como pesquisadora também. E eu, assim, a gente foi conhecendo, a gente foi se adaptando, porque acho que a gente precisa se adaptar a uma nova realidade. Por mais que você sente falta de tomar chibé de açaí, por mais que você sente vontade de comer uma caldeirada, né, de peixe, você sabe que não tem. Então você, mesmo a saudade de casa, a saudade da culinária, saudade do Rio Negro, de tomar banho, mas aí tem o oceano, tem o mar, né? Mesmo que seja salgada, mas é maravilhosa. Então, assim, eu fui descobrindo, fiz canoagem, para me sentir em casa. A minha amiga Paula me levava na cachoeira acho que é tem uma coisa que não me lembro. Mas isso me sentia, assim, eu me sentia em casa, vendo uma paisagem, vendo uma cachoeira. E cada momento eu aproveitava, assim, para renovar minhas forças, assim. Acho Ai, que o muito Rio de Janeiro, bacana. como um todo, me acolheu Ai, que aqui no ótimo. E aí, Rio. ô Fran, você
terminou o mestrado e entrou no doutorado logo em seguida, né? Isso, eu entrei em 2017, defendi a dissertação, acho que 16 de fevereiro de 2019. Eu fui orientada pelo Viveiro de Castro. Eu Joia. fui a primeira orientanda indígena dele, né? E foi um Sério? professor que me abraçou, né? Me orientou, me mostrou uns caminhos que eu precisava seguir. E a minha dissertação de mestrado foi sobre as narrativas do meu povo, né? Acho que fiz uma narrativas explicando o porquê dessas narrativas e explicando o significado dessas narrativas para nós, né, como indígena Baniwa, explicando essas transformações todas. Eu sempre digo que não é um mito, né? Não é uma coisa inventada, é uma coisa verdadeira, é uma coisa real para a gente, porque a gente foi construindo processos de transformações dessas narrativas, e dessas narrativas de transformações surgiram as danças, surgiram os rituais, surgiram os benzimentos, surgiram outros seres, né? E surgiu a gente que é a humanidade de hoje, né? Então, eu sempre digo que não há como explicar uma coisa sem falar das narrativas, porque elas explicam a nossa existência, explicam as transformações e explica sobre a diversidade mesmo do mundo de hoje, né? Uhum. E aí no doutorado você está estudando qual temática? Então, assim, eu estou gestando a tese ainda, mas a ideia é que seja com as mulheres indígenas do meu povo, já está em fase já de construção. Setembro de 2019, tive a oportunidade de trabalhar no museu, numa consultoria de um projeto com as mulheres de Baniwa no registro, né, sobre registros, e na qual a gente passou 2 meses em campo, viajando, fomos até a última comunidade onde meu pai nasceu, e foram 2 meses intensos de trabalho, de registro, de filmagem, acompanhando todo o processo do que era ser mulher indígena. O nome do projeto era Vida e Arte, um olhar vida e arte das mulheres de Baniwa, um olhar de dentro para fora. Então, Que a gente estava lindo! tentando, a gente queria mostrar o nosso ponto de vista, a nossa explicação através dessas narrativas, mas sempre partindo do ponto das narrativas, mas agora seria o ponto de vista das mulheres, porque até então a minha dissertação foi feita com meu pai, que seria até quebrando já o tabu do meu povo, porque antigamente esse repasse de conhecimento era só entre pai e filho, né? Essa era a regra, não era pai e filha. E eu consegui, tipo, reverter isso, não era pai e filho, era filha e pai, né? Pai e filha. Então, assim, tive uma conversa muito rica com meu pai em relação a tudo isso. E ao longo da pesquisa eu vi que havia uma contradição, né? Porque em umas narrativas a gente sempre ouve, não, a culpa de tudo isso foi das mulheres, porque as mulheres são teimosas, então por isso aconteceu isso. Mas em uma conversa com minha tia, ela falou, não, a culpa também foram dos homens. Então, assim, dá uma voz para as mulheres também, sabe? Dá essa visibilidade da fala das mulheres, dá essa visibilidade do conhecimento das mulheres, o que elas entendem sobre isso. Então, a minha dissertação vai ser muito mais sobre mulheres, sobre roça, sobre cerâmica, pimenta, sobre trilhas, porque a mulher faz tudo. A mulher, sabe, eu não tem como falar só de pimenta se você não aborda o contexto da diversidade da roça. Você não pode falar sobre mulheres sem abordar o contexto da caça, pesca e outras coisas. Então, tentar de alguma forma fazer esse registro, que eu acho muito interessante, falar o que é ser mulher indígena, né? A gente é mãe, a gente é parteira, a gente é benzedeira, a gente é
como que é? A gente de saúde, a gente é pastor, a gente é, sabe, a gente mãe, a gente cuida de casa, a gente é professora, a gente é militante, então a gente tem essas funções. Então acho que está na hora de levar essa visibilidade do papel da mulher indígena. E apesar do preconceito, do racismo que a gente sofre na comunidade, a gente sofre vários argumentar que a mulher, o lugar da mulher é na cozinha, não. Então a gente, ao longo dos anos, a gente foi lutando e conquistando esses espaços, né? E hoje a gente vê a diferença, né? De eu estar na universidade, que é uma coisa que a minha avó e a minha mãe não tiveram, mas hoje eu estou aqui já com essas lutas delas, né? Uhum. Oi, Fran? Oi? Você tá aí? Ah, voltou. Tô. Ah, achei que tinha caído. Fran, então, olha, você falou uma coisa que me chamou a atenção em relação ao racismo, né, que vocês sofrem, né, como mulheres indígenas. E eu, claro, como mulher negra, também me coloco na mesma situação. Será que você poderia desenvolver mais a situação de racismo? E se você percebe racismo na universidade como mulher indígena? Eu acho que quando se fala em racismo, a gente até sofre isso na comunidade, entendeu? Porque acho que essa questão da mulher não sair para estudar, isso a gente sofre dentro da comunidade também. A gente é criticado por isso, a gente é mal visto por isso. Mas isso a gente, de alguma forma, a gente prova de, sabe, dizendo, mostrando ao contrário que não é isso. E chegando na universidade, eu acho que você sente na pele, sabe? Assim, até sair para a rua, você sente isso na pele, de as pessoas te olharem do jeito diferente, um olhar de menosprezando você porque você está aí, ou até na universidade você olhar um professor, um colega te olhando de um jeito diferente que te incomoda, ou até uma fala que sai, sabe, assim, e isso às vezes te deixa muito desanimado e às vezes você acha que a universidade não é o espaço para você como indígena, e você está longe de casa, você vê isso, você se sente mais fragilizado ainda, sabe? Você começa a questionar, será que esse espaço é para mim mesmo? Será que eu sou capaz de, de sentir o que você sente, continuar sem questionar ou esse espaço de fato também é seu? Acho que eu tenho pensado bastante sobre isso. Até você ir no restaurante, às vezes você é visto de uma forma diferente. Então, você sente um preconceito até no olhar, você sente preconceito em lugares que você vai. E principalmente, acho que na universidade você sente isso. No museu eu não senti muito isso, mas outros parentes meus que estão em outras universidades sentem isso na pele e dói muito, assim, de você ouvir coisas dos seus colegas que te deixa abalada, que faz você desistir, porque muitas das vezes as meninas, os meninos desistem por causa disso, do preconceito. Porque o preconceito é muito grande, o preconceito dói, o preconceito dói na sua alma porque você acha que a universidade não é um espaço seu, pelo contrário, a gente tem o mesmo direito e a gente. E eu acho que uma coisa bem interessante é que a ação afirmativa, cotas, nunca foi dado para a gente, foi uma luta também para a gente ter uma cota, para ter uma ação afirmativa dentro da universidade, foi uma luta. Então, parece que todo momento, todo instante, você está aí lutando pelo direito seu, não só seu, mas para outras pessoas que virão. Então, o racismo, de fato, é muito forte. Em todas as universidades, ela é muito forte. Eu já conversei com várias meninas, assim, parentes, e que elas, sabe, relatam esse preconceito, esse racismo forte dentro da universidade. Então, acho que eu sempre digo para elas que a gente é muito guerreira, porque às vezes, apesar do preconceito e do racismo, você continua firme, você continua sonhando, você continua persistindo, sabe, nesse caminho,
apesar dos desafios, mas você mostra como você é capaz de estar aí. Eu sei que teve momentos que a gente pensa e desiste, mas aí você faz uma análise que você está aí não por você, mas sim pelo seu povo, e que o nosso povo precisa, então acho que você, sabe, quando você consegue concluir uma coisa, você dá uma respirada, você vai numa praia, dá um grito, porque você está tirando até um peso, mas ao mesmo tempo de dizer, não, consegui, sabe, depois de tanta luta, depois de tanto choro, hoje eu estou com uma vitória na mão, não só por mim, mas assim, pelo meu povo mesmo. Eu acho que essa é uma sensação que não só eu sinto, mas assim, outros estudantes indígenas sentem isso, sabe? A gente compartilha, às vezes, nossas dores, né, em relação ao preconceito mesmo. Uhum. Você falou que tem uma outra aluna indígena lá no museu, mas você chegou a contactar outros alunos indígenas na UFRJ? Ah, sim, sim. No caso nosso do Museu Nacional da UFRJ, a gente é muito unido, porque a gente consegue se conhecer, por mais que uma pessoa saia e você entra, mas a gente consegue depois, com os professores que estão orientando, a gente passa a ter uma conversa muito forte pessoalmente ou até virtualmente. A gente cria uma rede no WhatsApp assim que é dos estudantes indígenas. Então você Ah, começa a trocar, dar boas-vindas para os parentes que estão chegando. A gente conhece os parentes que estão chegando. Então, acho que mesmo que seja de 5, 6 pessoas, a gente se sente maior, a gente se sente 20 pessoas, 30 pessoas, porque a gente consegue representar, né? Acho que o importante é a gente marcar o nosso território de dizer, não, tem indígena aqui, sabe? Acho que a gente, até pela forma, pela bagagem, a gente consegue marcar o nosso território dentro do Museu Nacional. E a uhum, gente é respeitado, né? Porque acho que primeiro, a gente precisa ser respeitado e ouvida, né? A gente não tem que ser questionada, a gente precisa ser ouvida. uhum. Não, em todos os espaços, né, Fran? Não só dentro da universidade, né? Mas se tiver um espaço que a gente realmente precisa na universidade, não ia ser contraditório uma educação que não inclui, uma educação que não respeita, né? O Fran, mas assim, É, eu queria mesmo saber, era dentro da UFRJ, você chegou a fazer contato, por exemplo, na Faculdade de Educação, da alunos de outros cursos, sem ser do museu? então, não tive esse privilégio, assim, até então eu não sei se tem uns parentes, eu só consegui saber de uma professora porque ela é muito ativa, ela é militante, que é a professora Inara, que está fazendo doutorado em educação acho que na Rural. Mas que ela é muito ativa, então a gente acabou trocando ideia, ela também vai no museu, sabe? Então a gente tem uma relação muito forte, assim. Mas só ela, o resto é do museu, os Do alunos do museu museu mesmo. mesmo. Ah, Isso, bacana. Bacana. Fran, isso. olha, o nosso tempo está quase acabando. Assim, eu não quero terminar se a gente se despedir apropriadamente. Eu fiquei muito feliz com a live de hoje. Eu gostei muito, aprendi bastante sobre mulheres indígenas. Eu confesso que era um tema que eu tenho pouco conhecimento e hoje eu pude aprender um pouquinho mais. Agradeço muito novamente o seu aceite para participar aqui conosco. E desejo uma excelente sorte para você, uma excelente trajetória acadêmica. Eu consigo ver que você vai ter muito sucesso, você já está tendo, né? Você é uma mulher muito bem-sucedida e é isso. Eu espero que você consiga retornar todo esse conhecimento adquirido para o seu povo e estou certa que o seu povo sente muito orgulho de você. Ai, obrigada pelo convite, obrigada pelas pessoas que estão nos assistindo. Como falei no início, acho que é uma rede de troca, é uma teia, né, que a gente acaba construindo de conhecimento, seja ela acadêmica ou então apenas uma experiência de vida, como é a minha agora, a trajetória nossa como mulher indígena, porque às vezes tem pessoas que já são indígenas, mas que moram na cidade, e tem pessoas que nem eu que moram na comunidade. Então, você retorna da universidade, pernoita em São Gabriel, no dia seguinte você está na comunidade indo e você começa a viver a sua rotina, escrevendo, pesquisando, mas
vivenciando na sua casa e se sentindo em casa mesmo. Então, acho que conhecer um pouco de uma trajetória, conhecer um pouco do que é ser mulher indígena, às vezes, até para a gente nos dá orgulho, porque não é fácil estar numa universidade longe de casa, não é fácil ser, sabe, assim, ser indígena. E a importância de ter ações afirmativas na universidade, porque ela te dá um suporte de permanecer na cidade e fazer mestrado e fazer doutorado, porque se não fosse isso, a gente não teria nenhuma condição de estar e concluir esse curso. Então, acho que a importância disso, de ações afirmativas, de cotas na universidade, seja para índio e negro, e é um direito nosso, a gente não está pedindo nada, é um direito nosso. E eu acho que a conquista de a gente estar, assim como você disse, dos desafios, dos preconceitos, a dor que a gente carrega, é o mesmo que nós carregamos, a gente sabe disso, e a dor que você sente é a dor que eu sinto quando a gente perde uma criança negra, é a mesma dor que nós sentimos, porque sentimos, sabemos o que é isso, e assim, a gente é tão guerreira que a gente vai seguindo, a gente vai trilhando, né? A gente vai modando os nossos caminhos, a gente vai reinventando nossos espaços e que a gente possa ser respeitado, sabe, do nosso território e que possamos ser ouvida também. Então, acho que obrigado por essa oportunidade. Me sinto muito feliz e lisonjeada por estar nessa live e compartilhar um pouco da minha experiência. Muito obrigada. Obrigada a você, gente. Olha, eu também quero agradecer todo mundo que assistiu. Desejo uma ótima noite a todos. Amanhã nós vamos ter outra live. Fiquem de olho, hein, gente? Boa noite e se cuidem. Beijos. Beijo, beijo, beijo.